Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo de número 2. Eu quero parabenizar mais uma vez todas as mulheres. Fique de pé aí, todas as mulheres. E olha aí, a mulherada é maioria. Não dá nem para mexer com elas. Que Deus abençoe vocês com saúde, com paz, e tudo aquilo que vocês conquistaram ao longo do tempo, certo? Com muita luta, muita dedicação, seja apenas uma parte daquilo que vocês ainda vão alcançar. Amém? Agora você se sente e os homens vão ficar de pé e aplaudir de pé essas mulheres. É isso aí. Os irmãos aplaudiram mais forte porque fizeram besteira essa semana. Bom, eu quero falar com vocês hoje, é uma reflexão rápida, e vou usar o casamento de Caná. Vamos imaginar um pouco os preparativos para esta festa e qual a expectativa que aquela família que estava celebrando o casamento de Caná trazia consigo. Vamos imaginar primeiro a data comemorativa, certo? A data do casamento, a escolha do dia do casamento. Vamos pensar agora em quem nós convidaríamos para estar presente nessa festa. Quem seriam as pessoas selecionadas para estarem ali? Que critérios nós usaríamos para escolher essas pessoas? Nossos familiares, os amigos mais íntimos, algumas pessoas cujas quais nós tínhamos um grande apreço. Essa seria, a lista dos nossos convidados. Ao contrário, de um casamento nesse modelo nosso, nessa época ele poderia durar mais do que um dia. Alguns, dizem que poderia chegar perto de 5, 7 dias de festa. Então nós temos agora os preparativos para fazer com que esta festa chegue com sucesso até o final. Vamos fazer o cálculo do que vamos precisar de alimentação, de bebida, o que os meus convidados vão beber, o que serviremos para eles durante todo o período, o que eles vão comer e como recebê-los com total segurança de que essa festa comece bem e termine bem. Acredito que essa seja, talvez, as principais preocupações de todos que se casam. Vamos imaginar que tivéssemos, uma oração para que o clima fosse favorável, tá certo? E todas essas coisas. Mas provavelmente eles não esperavam que enfrentariam uma crise num momento como esse. E eu quero fazer uma reflexão com vocês sobre esse texto. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. Em cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então
lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Bom, nós estamos num momento bom, ameaçado por uma necessidade. É mais ou menos isso que eu quero conversar com vocês hoje. Mas vamos voltar à lista dos convidados. Vamos imaginar agora quem eles vão convidar para esse casamento. Eu não sei se você reparou, mas o texto faz questão de dizer que Maria estava presente sem a necessidade de um convite. Maria não foi convidada para o evento, o que indica ser ela alguém muito próxima. E talvez pela proximidade com Maria, a família estende o convite também a seus familiares. Jesus, então, é convidado a estar presente. Junto com seus discípulos, Jesus foi chamado para o casamento. Ao contrário da maioria das passagens bíblicas que vamos encontrar registrando a presença de Jesus, aqui sua solicitação não era para resolver um problema, não era para fazer um milagre, não era para curar ninguém, não tem ninguém doente naquele momento, não tem ninguém precisando pagar uma dívida naquele momento, não existe uma crise neste momento. O que tem é alguém querendo celebrar um dos momentos mais felizes, a festa de casamento. E essas pessoas entendem que convidar Jesus é importante. Ninguém sabe que ele pode fazer milagres, fique claro. Ok? Esse é o primeiro milagre. O texto faz questão de registrar que ele iniciou seu ministério de milagres em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele, como está escrito ali. Então não há nenhum interesse nesta família de levar Jesus para resolver alguma coisa, porque ao convidá-lo, ele será um convidado especial. Não. Jesus é um convidado naquela festa como qualquer outro convidado. Nem mesmo sua mãe sabe que ele é capaz de fazer milagres. Então não há Jesus não recebe nenhum benefício, não há nenhum lugar especial para ele, não há um prato especial para ele, não há alguém o servindo de forma, certo? Discriminada, vamos dizer assim. Não. Ele está na festa como qualquer outro convidado, porque alguém o convidou para estar na festa. Obviamente, Jesus está no ambiente do convívio, onde as pessoas estão comendo, bebendo, ouvindo músicas, provavelmente dançando, se alegrando, mas as coisas não vão bem nos bastidores dessa história. No desenrolar do casamento, no consumo da água ou do vinho, da bebida e da comida. Maria, que provavelmente frequentava os dois ambientes, podia ir à sala de estar, onde estavam os convidados, cumprimentar alguns e provavelmente até auxiliar, servindo. Ela também vai à cozinha, aos bastidores, à despensa, onde imaginemos que as coisas possam estar. E Maria começa a notar que o que tem ali não vai ser suficiente.
para levar essa festa até o fim com sucesso. Casamento é como caminhada cristã. Não é uma prova de velocidade, é uma prova de resistência. Certo? Maria olha e ela começa a observar que vai faltar o vinho. Não vai ser suficiente. Não. E agora? O que vai acontecer? Se quando essa notícia chegar na sala e descobrirem que não há vinho, os convidados vão embora. E pior, eles não vão falando coisas boas daquela família e daquela festa, que não se preparou de forma digna ou decente, certo? E note que o problema que eles têm é um bom problema. Muita gente. O que indica que todos os que foram convidados foram. Estava tão bom, provavelmente, que as pessoas não queriam ir embora. Então estão consumindo. Está muito agradável aquele ambiente. Mas Maria nota que alguma coisa precisa ser feita e ela não pode fazer. Ao olhar para o recipiente do vinho, ele não vai ser suficiente para ir até o fim. Se essas pessoas continuarem se divertindo, bebendo e se alegrando com o noivo e a noiva, essa história não vai terminar bem. As pessoas que estão na sala de estar, elas não têm ciência disso. Para elas está tudo bem. Quem olha para você hoje, seu casamento está tudo bem. Quem olha para você hoje, as suas finanças estão todas em dia. Quem olha para você hoje, vê você exalando saúde. Quem olha para você hoje, consegue enxergar apenas a sua sala de estar, porque nós não estamos aí para mostrar nossa intimidade para qualquer um, não. Isso é perfeitamente normal e saudável. Mas nós não podemos negligenciar o que está acontecendo nos bastidores. Mesmo que não desejemos que pessoas vejam, para não expormos a nossa vergonha ou qualquer outra situação, brincar com aquilo que está acontecendo e não tratar aquilo que está acontecendo lá atrás, é só uma questão de tempo até isso vir à tona. Então é muito sério. Eu entendo que você não queira que as pessoas enxerguem. Já aconteceu que depois de um culto como esse, no domingo, eu receber uma ligação na segunda-feira e alguém me dizer: pastor, dá um pulinho na casa de fulano porque ele está arrumando as coisas para ir embora de casa. E eu pensar assim: gente, eles estavam no culto ontem à noite, juntinho, abraçado. Como hoje eles estão se separando? O que indica que o que eles mostravam era apenas uma questão de aparência, que ofuscava uma realidade que nem todos devem ver, mas que quem enfrenta não pode negligenciar. Maria começa a observar isso, e daí isso também nos remete a olharmos que tipo de pessoas convidamos para perto de nós. Quando você convida gente que está comprometida com você, com seu sucesso, com seu avanço, fica triste com a sua vergonha, essa pessoa não vai ficar quieta. Ela não tem como resolver. Mas Maria está olhando que lá dentro, já alguém vai tentar repor o vinho e não tem vinho, que na verdade era um símbolo da alegria. Então, qualquer hora, alguém vai lá nos bastidores e vai ver que a alegria acabou. E vai voltar e vai dizer: olha, não tem mais. Está na hora de cada um procurar seu caminho. Maria não pode resolver esse problema. Ela não sabe que Jesus pode resolver. Então pare de achar que ela está mandando Jesus fazer milagres. Porque esse texto é claro em dizer que Jesus não havia feito milagre algum até o presente momento. O que Maria provavelmente está solicitando a Jesus
é que ele faça naquele momento uma boa pregação, que ele atraia a atenção para si, certo? Para falar alguma coisa, para distrair ou diminuir pelo menos um pouco do consumo do vinho. Se Jesus utiliza algumas horas falando, o povo para de beber. E são mais horas, provavelmente, certo? Que Maria consegue, ela está procurando um paliativo e não uma solução, porque ela não pode solucionar. É isso. Então, é importante termos pessoas perto de nós que estão preocupadas com o sucesso de nossa casa, de nossos negócios. Pessoas que torcem por nós, que estão buscando uma forma, mesmo com aquilo que tem, sabe, de levar você um conselho, de levar você um alento, de levar você uma oração, de dizer, estou orando por você, de te dar um abraço, de dizer, Deus te abençoe, que essa semana seja uma semana extraordinária. O que essas pessoas buscam é o quê? É levar a você um pouco de cuidado, um pouco de carinho, e é isso que Maria está buscando fazer aqui. Então ela vai até Jesus e ela diz para ele, um problema que está acontecendo lá dentro, que ele não está vendo. Ela vem até ele e diz, meu filho, o vinho está acabando. Lá dentro não tem mais vinho. Já já essa notícia vai chegar aqui e vai ser uma vergonha. Jesus então olha para ela e diz, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ele diz duas coisas aqui. A primeira dela é, eu não vim aqui para fazer isso. Lembra quando ele vai morrer, ele usa a frase, é chegada a minha hora. Então Jesus claramente está dando uma informação. Eu não vim aqui para aumentar vinho, eu não vim aqui, certo, para pagar dívida de ninguém, eu não vim aqui, essa não é a minha função principal. A minha função principal é dar a minha vida como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Mas com essa informação ele também dá a Maria a esperança de que alguma coisa vai acontecer. É chegada a minha hora, então ela vai embora. A expressão mulher que tenho eu contigo não é nenhuma desobediência, desonra, não há nada disso, tá certo? Jesus está sendo extremamente educado, extremamente honrado ao conversar com sua mãe. Tá bom? Se isso não faz parte do nosso hábito, se essa não é a nossa cultura, você está entendendo? A gente precisa entender isso. Mas, quando ela vai embora, ela vai conversar com os homens que carregam aquilo que vai acabar. Os homens que Maria vai abordar são exatamente aqueles que vão sair da sala de estar para ir até a despensa, a cozinha, com o recipiente vazio, desejando enchê-lo novamente para servir ao povo que está festejando. Então Maria pega esses homens que são responsáveis por esta parte e diz para eles, está vendo aquele convidado lá? Fiquem de olho nele, porque a qualquer momento ele pode passar para vocês uma instrução. Olhe bem. Maria diz aos homens, olhe para aquele convidado. Fique atento nele. Porque ela sabia que em algum momento ele ia agir, ele ia fazer, e o que ele fizesse seria o melhor. Mas eu vou te dizer uma coisa, Jesus só faz o milagre nessa ocasião porque ele foi convidado. Só isso. Convidaram
Jesus para estar ali, junto com os discípulos. O que os discípulos estão fazendo ali? Só recebendo a lição. O texto final diz, né? Os discípulos viram a glória e creram nele. É só isso. Os discípulos só estão recebendo informações, certo? E experiências para sobreviverem depois que Jesus for embora, ele partir. Os discípulos precisam daquelas experiências, porque Jesus não vai poder ficar com ele o tempo inteiro. E o enviado agora para eles não é alguém visível, carnal. Então Jesus está preparando todo o ambiente para isso funcionar. Nós olhamos agora e vemos os homens esperando, enquanto der para ir buscar, né, eles vão trazendo. Num determinado momento, Jesus chama um dos homens e diz: peguem as águas, ou peguem os recipientes, onde as pessoas se lavam ao chegar para comer. Lembra? Quando os discípulos de Jesus, eles são condenados por comerem sem lavar as mãos. Então, essas talhas, 60, 80 litros cada uma, certo? Elas estavam postas num ambiente público. Ao contrário, certo, do recipiente do vinho, elas ficavam expostas àquele que ia chegando antes de participar da refeição, certo? Alguns mais tradicionais, mão atrás do cotovelo, atrás das orelhas, certo? Eram os hábitos. Eles estão se preparando, aquelas talhas são visíveis, ela está na frente de todo mundo. Se Jesus fizer alguma coisa ali, sabe o que vai acontecer? Todo mundo vai saber de que aquela família não conseguiu programar. O que Jesus está querendo? Chamar a atenção para si. Fazer daquela crise um espetáculo como Satanás. É isso? O que ele está buscando fazer? E ele manda: encha de água as talhas. Provavelmente alguém deve estar pensando: deve chegar mais convidados, preparando mais água para o povo se lavar, certo? Tudo aquilo está acontecendo e Jesus está quieto no canto. Assim que encheram de água as talhas, não tem mais vinho, mas tem água. Não tem mais cheiro, não tem sabor e não tem cor, certo? Só tem o líquido. O cheiro, o sabor e a cor, ele desapareceu. Cadê o cheiro do casamento, o sabor do casamento, o prazer do casamento, a cor do casamento? Cadê? Cadê a cor da vida? Foi embora. Cadê o sabor da vida? Foi embora. Cadê? O que sobrou? O que sobrou foi algo insosso. Não se sente cheiro, não se sente sabor, não se sente cor. Então vira uma vida sem graça, sabe? Uma vida monótona. Era mais ou menos isso. Estendendo a informação por uma questão aplicativa. Para lá não, lá é vinho, lá é festa, lá é vergonha de fato, tá certo? A hora que acabar, de repente Jesus diz a um dos garçons: pega um pouco desta água e leva para o maître, para o organizador da festa. Agora não faz sentido. Aquela água não era para sair dali. Ela se misturou com uma água que já tinha sido usada. Agora Jesus diz: tira e leva. Leva como? Leva no recipiente de beber. É isso. Pega essa água que você colocou aí e leva para lá. Mas o que acabou foi o vinho, não foi a água. A água nós temos com fartura. O que está faltando é vinho. O que está faltando é graça. O que está faltando é cor. O que está faltando é satisfação, é prazer, sabe? Aquele prazer de entrar na casa do Senhor, de se sentir alegre, de estar aqui. Olhar para sua esposa e sentir um relacionamento vivo, saboroso, colorido, gostoso. Olhar para seus filhos, olhar para seus pais com admiração, com prazer, com satisfação. Olhar para o seu trabalho, sair amanhã para trabalhar, sabe? Levantar, sabe? Olhar um emprego sem cor, sem prazer, sem satisfação.
Tem gente que está na igreja desse jeito, está no casamento desse jeito, está no trabalho desse jeito, está estudando desse jeito. Não tem. Se você fizer uma entrevista com as pessoas, talvez elas não tenham prazer quase nenhum. Isso precisa mudar. E esse convidado precisa estar presente para dar cor àquilo. Está atrapalhando ali? Então vamos aqui. Lá em cima. Está vendo? O Honda lá. Por favor. Dá um pulinho lá, porque já atrapalhou a mensagem. Já foi? Glória a Deus. Olha como é que o povo é rápido. Atrapalhou pouco. Vamos ver se eu lembro o que eu estava falando. Mas observe bem. Agora, ele está levando. Eu fico imaginando o garçom levando a água para o chefe beber. Né? Então está ele levando. Maria disse, olha, o que ele mandar, faça. Certo? Então o garçom provavelmente, assim que ele beber e descobrir que é água, ele vai dizer para o garçom o quê? Que história é essa, rapaz? Que água é essa? Essa água o pessoal está lavando a mão. O quê? Quem mandou você? A dona Maria. Ou seja, o garçom está tranquilo. Ele vai se vingar do chefe e botar a culpa na dona Maria. Porque na cabeça dele o que tem ali é o quê? Água. E é água. Tá certo? No caminho, enquanto ele está levando, não é mais água. É aquilo que está faltando no bastidor. Agora, ninguém mais vai buscar vinho na despensa. Aquilo que faltou no ambiente escondido, guardado, separado, lá no cantinho, por questão de organização, agora está no meio da sala. E preste atenção, ele está em abundância. Agora as talhas já estão cheias de vinho, certo? E o homem está carregando aquilo que não tem mais nos bastidores, mas tem na sala. Não tem nos bastidores, mas tem na sala. Não é mais de aparência, não é mais lá dentro, está aqui fora. Ele entrega ao mestre de cerimônia e ele prova. Na cabeça dele, ele está provando um novo lote de vinho. Na cabeça de quem serve, o vinho lá de dentro não existe mais. O que ele está tomando é água. Quando ele bebe, ele fica confuso e diz, opa, não é porque é vinho. Ele fica confuso porque é o vinho melhor que ele provou até o momento. Então ele pergunta, o garçom, que vinho bom é esse? Eu imagino o garçom, o quê? Vinho, né? Vinho é vinho. Sabia que eu tinha tirado, porque agora vai dar ruim. Se ele fala, eu trouxe água. Por isso que o texto diz que ele sabia que era água. Mas ele não podia falar, que senão o cara falou, pô, você tirou água. Então está todo mundo confuso. O cara está confuso, o garçom está confuso, e o garçom chama o noivo e falou, ô rapaz, tu é doido? Todo mundo que dá festa, bota primeiro a manguaça boa, depois o pessoal já também. Aí bota o inferior, e você guardou. Até agora, o noivo guardou o quê, irmão? Eu estou pensando na lua de mel. Eu quero saber de vinho, tá certo? Sabe o que eu acho mais incrível nessa história? É Jesus. Porque você sabia que quase 100% das pessoas que estiveram nessa festa
não souberam disso? A maioria das pessoas foram para casa, saciadas, sim ou não? Os noivos agora, né, vão viver a sua lua de mel, né, o seu casamento, e a maioria não sabe o que aconteceu. Jesus resolveu um problema guardando a privacidade, guardando a imagem. Eu gosto da discrição dele. Talvez tenha aprendido isso com seu pai, José. Um dos homens mais discretos e que recebeu a maior missão de todos os tempos ao longo da história: cuidar do Filho de Deus. Numa das mensagens de Ariovaldo Ramos, lembra? A Davi, Deus entregou seu reino, certo? A Moisés, seu povo, aos profetas, sua palavra, e a José, o filho. Ninguém recebeu uma missão. A discrição dele. Então hoje o que eu tenho para deixar para mim e para você é que precisamos dar uma olhada nos nossos bastidores. Louvor aqui, por favor. Sabe, aquele lugarzinho que a maioria das pessoas não vão frequentar. Pouquíssimas pessoas vão lá, certo? Chegou alguém na sua casa, abra a porta da frente. Antes de chegar, ajeite a almofada. Pegue um bom copo, troque a toalha de mesa. Já deu uma olhada no banheiro para ver se tem papel, para ver se a pia não está suja. Já deu uma olhada, porque quem está chegando aí não faz parte do nosso convívio. E se não faz parte, nós não podemos mostrar para eles a nossa intimidade. Não há nada de errado nisso. O errado é achar que esse ambiente não deve ser cuidado por quem pode fazer alguma coisa. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer a você: me deixe ir aos seus bastidores, me deixe entrar em lugares onde você normalmente não recebe ninguém. Eu sou discreto. Eu posso tirar este vício. Eu posso curar essa próstata que você tem vergonha de dizer que tem um problema. Eu posso curar este câncer. Eu posso te ajudar a resolver isso. Mas eu tenho vergonha. As pessoas podem ficar sabendo. Não, eu vou tratar com discrição para preservar a sua imagem e resolver seu problema. Mas pastor, o senhor disse que ele não veio para isso. E não veio, ele mesmo disse. Mas o texto diz que ele fez porque é misericordioso. Permita que a sua vida seja colorida. Permita e dê cor, cheiro e sabor a esse casamento insosso. Revitalize o relacionamento para com seus pais, seus filhos. Peça a Deus alegria para sair amanhã de manhã para trabalhar. Ou então peça a Ele: Senhor, eu perdi o prazer de fazer isso. Mostre para Ele a sua realidade, que a vida continua. Preste atenção, porque um texto ele vai completando o outro. Eu li, porque eu separei aqui, 10 frases ditas por Jesus. A primeira é o reconhecimento de autoridade de Deus e de seus pais em Lucas 2.
A segunda é o reconhecimento da autoridade de João Batista sobre ele. Mateus 3:15. Depois é ele falando da sua missão em Marcos 1:15, onde ele fala de arrependimento e fé. A quarta está em João 1:38, onde ele pergunta: o que vocês estão buscando? Vocês vieram à igreja para quê? O que vocês querem comigo? O que vocês estão querendo comigo? É isso que ele está perguntando. No Evangelho de João, a história começa assim: o que você está buscando em mim? Eu acho que vale uma reflexão. Mas quando ele sai de João 3,15, Jesus diz 3 frases. Como eu disse 10, eu já li 4, vou ler mais 3 agora. Bota para mim Mateus, vou ler todas elas em Mateus para ficar fácil. Mateus 4:4. Mateus: ele, porém, respondendo, disse o quê? Ele disse o quê? Ele disse o quê? Verso 7. Disse-lhe Jesus também: está? Ok. Verso de número 10. Põe o 10, por favor. Então, disse-lhe, preste atenção, na minha Bíblia, e na sua se você tiver, aqui ó, então disse-lhe Jesus, está escrito de preto, ok? Ele começa a falar agora: vai-te, Satanás, porque está, preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. As primeiras frases ditas por Jesus refere-se a reconhecimento de autoridade. A segunda frase de Jesus, que eu citei para você, fala de sua missão e do que é necessário. Mas agora Jesus vai falar algo muito importante. 3 vezes ele diz: está escrito, está escrito, está escrito. Primeiro ele me mostra a autoridade, mas agora ele me mostra conhecimento. As 3 frases ditas por Jesus agora são para combater uma coisa, sabe o que? A Bíblia. As 3 frases que Jesus está usando da Bíblia é para combater a própria Bíblia. Ué, pastor, você ficou louco? Não. Jesus está me mostrando agora que se eu quero ser bem sucedido, eu tenho que conhecer tanto a verdade, que se alguém me contar essa verdade de uma forma equivocada, eu sou capaz de identificá-la. Sabe qual é o problema nosso? Ou da grande maioria? Nós conhecemos o evangelho que os outros leram. Alguém leu, veio aqui, falou, e você nem sequer conferiu. Preste atenção, 3 versículos agora. Jesus está sendo tentado por Satanás. É uma guerra de conhecimento. Os 2 conhecem muito a Bíblia, sim ou não? A diferença é que um conhece e o outro é. E aí eu pergunto a você: está lá Jesus e Satanás no deserto, sim ou não? Sim ou não? Isso. Satanás é um ser humano ou ele é um espírito? Ser humano ou espírito? Jesus é um ser humano ou um espírito? Jesus é um ser Então Jesus é um humano conversando com um ser espiritual, se é que eu posso chamar celestial. Tá certo? Sim ou não? Qual é a diferença entre os 2? É que Jesus não pode acessar o mundo espiritual para responder. Se Jesus disse está escrito, é porque ele
leu. Se Jesus disse está escrito, foi porque ele estudou. É importante nós entendermos isso. O que ele está fazendo é, Satanás diz, você tem fome? Diga a essas pedras que se tornem em pães. E sabe o que Satanás diz? Está escrito. E Jesus disse, mas também está escrito, nem só de pão viverá o homem. Se tu conhece a Bíblia, Satanás, eu também conheço, maluco. Vai ficar ruim a guerra. O diabo falou, beleza, tá certo. Certo? Então vamos aqui. Por que você não se joga do pináculo do templo? Porque está escrito lá na Bíblia que o Senhor Deus dará ordem aos seus anjos a seu... Está escrito, disse o Satanás. Sabe o que Jesus disse? Mas também está escrito, Satanás. Não tentarás o Senhor teu Deus. O Satanás falou, caraca, maluco. Pô, tá ruim de dar uma volta nesse cara. Já usei 2 textos. Pô, vamos fazer o seguinte, cara. Ó, ao invés de você sofrer, morrer, cuspir no você, vão escolher um bandido ao invés de você. Ó, se tu, olha só que beleza, se tu se prostrar e me adorar, eu te dou tudo isso. Jesus falou, ô Satanás. Bom, Satanás, você pode ir embora, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus servirás, somente a Ele adorar. Presta atenção, o diabo falou quantos versículos bíblicos? Quantos versículos bíblicos? Jesus falou? Isso aí. Poderia dizer que ele é flamenguista? Brincadeira, não cabe nem na hora, tá certo? Tirei a espiritualidade do culto. Mas escute só. Pare e pense. Quantos versículos são suficientes para persuadir você? Para dizer para você e convencer você que qualquer tipo de amor é válido. Quantos? Quantos versículos são suficientes para você, para dizer que você pode xaropar e manguaçar, que depois recebe asa? Só se for de Ícaro. Para se lascar. Quantos? Jesus utiliza agora 3 textos falando de seu conhecimento, porque ele estudou, entendeu? Se Jesus usou o poder dele para entender as Escrituras, se ele usou um texto que não estudou, deixa eu explicar uma coisa para você, não é justo. Não é. É importante nós entendermos isso aqui. 2 coisas eu já te mostrei até agora. Primeira foi reconhecimento de autoria. Segundo, conhecimento da palavra. Você sabe o que é de Bíblia? Nossa, pastor, vou falar mesmo. Não lê nada. Hoje já viu 50 mensagens no WhatsApp. Já consultou o Instagram. Eu falo porque eu também consultei. Não sou diferente de você não. Só que eu também li. Outro dia uma pessoa falou comigo assim, pastor, olha só, se você tomar um copo de guaraná, você tem que tomar 5 de água para desfazer o guaraná. Eu gostei. Falei, se eu ler uma mensagem na internet, leio 3 versículos e tiro o efeito. Para cada mensagem lida no WhatsApp, você lê 3 versículos, até reduzir, ó. Era para fazer 5 copos, mas o evangelho é tão bom que dá para reduzir para 3. Então você faz o seguinte, carrega a Bíblia contigo e o celular, ou o celular na Bíblia, tá certo? Ou a mensagem, conhecereis a verdade vos, mais 3 versículos e eu termino. João 10, 18. João 10,
verso 18: ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi do meu. Presta atenção, porque o terceiro assunto de Jesus é controle. O primeiro é autoridade, o segundo é conhecimento e o terceiro é controle. O primeiro é autoridade, o segundo é conhecimento, o terceiro é controle. Jesus está mostrando que com reconhecimento de autoridade, conhecimento e controle, eu vou vencer. Ele diz: eu venci. Venci por reconhecer a autoridade de Deus, da minha família ou dos meus responsáveis e das autoridades que estavam sobre mim. Eu venci por quê? Porque conheci a verdade, porque conheci a Bíblia para combater. E agora ele me mostra o que ele está dizendo. Ele está pronto para morrer. E ele está dizendo: palhaçada é essa, discípulo? Conversa é essa, rapaz? Ninguém tira a minha vida, sou eu que dou. Eu estou no controle desse negócio tudo aqui, rapaz. Para com essa palhaçada. Porque eu imagino os discípulos tudo de... Calma, gente. Estou entregando e já eu tomo de volta. E aí eu vou voltar aqui num corpo ressurreto, ninguém me mata mais. Controle, controle, controle. João 19:11. Põe aí, 19:11, irmão. Isso. Respondeu Jesus. O que ele está dizendo? Presta atenção, porque isso aqui arrebenta na nossa cabeça. Perdoe a adaptação que eu vou fazer agora, mas eu tenho que fazer. Tá bom? Deixa que eu leio para não ofender ninguém. Lula: nenhum poder terias contra mim se de cima não tivesse dado. Bolsonaro: nenhum poder teria contra mim se de cima não te fosse dado. Papai e mamãe: nenhum poder teria contra mim. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus está dizendo o seguinte para Pôncio Pilatos: Pilatinho, sabe o que Pilato falou para Jesus? Encheu o peitinho. Ele falou: ô Nazareno, estão querendo lascar você. E aqui nessa jossa quem manda sou eu. Fala comigo agora, ô Nazareno, porque eu livro você da morte. Eu sou Pôncio Pilatos. Jesus falou: Pilatinho, sabe de nada, vai lavar a mão, miserável. Ô Pôncio, nenhum poder tu teria, cara. Tu só está onde está porque meu pai deixou. Sabe o que Jesus está dizendo? Ô camarada, quem está no controle de tudo aqui sou eu. Sabe o que ele disse? É-me dado todo o poder no céu e... eu acabo com isso tudo agora, rapaz. Oh, as pink cérebro, meu Deus do céu, querendo dominar o mundo? Jesus está dizendo: eu faço o que eu quiser. Ninguém. Agora, deixa eu te dar uma notícia agora ruim também, que hoje eu vim para dar umas notícias ruins. Você sabe por que tem gente ruim no poder? E Deus permite que elas estejam lá? Porque alguém tem que estar. Alguém tem que estar no poder, sim ou não? Você quer? Então não reclama de quem está. Entendeu? Tem lugar que não era para o outro estar lá, era para tu. Mas tu não quer estudar, tu não quer trabalhar, tu não quer se dispor, tu não quer fazer nada. Aí fica reclamando do outro que está lá. Alguém vai ter que ocupar o lugar, querido. Entendeu? Acabou. Eu já tive aqui gente, certo, que entrou aqui e falou: pastor, feliz ao nosso partido, eu vou financiar uma campanha para o senhor a senador.
aqui dentro desse estabelecimento. Eu olhei para ele e falei: querido, você acha que eu sou pastor, eu sou sacerdote, eu sou político? Ele me olhou assim meio sem graça, falou: eu acho que o senhor é sacerdote. Falei: então vamos tomar um café. Então eu posso reclamar do senador? O Rio de Janeiro está lá representado por Romário. Porque nós estamos precisando de uns gols no Senado. Mas por que você acha que ele ganhou para senador? Porque jogou nos 3 grandes do Rio e construiu um nome, sim ou não? Então, eu não reclamo, só oro: Senhor, essa dele bateu na trave. Não é verdade? Eu oro, porque você está rindo, mas o assunto é sério. O que Jesus está mostrando aqui é o seguinte: eu estou no controle. Ele disse a Pôncio Pilatos: ninguém, certo? Ou nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse. Isso aí. E aí? Seu pai não teria poder nenhum. Você teria nascido em outro canto. Aliás, você nem teria nascido, se você não gosta do seu pai e da sua mãe. Botaram você numa chocadeira assim, e você nascia naturalmente, do nada. Ninguém. Mas você só vai conseguir entender isso quando você reconhecer a sua identidade de fato. O último texto que eu vou usar aqui é o último texto dito por Jesus, certo? No Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 16. Ele já está indo embora, certo? Preste atenção no que ele diz. Quem crer e for, será, mas quem não, será. Verso 17. Estes sinais seguirão aos que, em meu nome, falarão novas. Vamos lá, bota o 18. Pegarão nas serpentes, certo? E se alguma coisa, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes farás dano. E imporão as mãos sobre os enfermos e os... Verso seguinte. Ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido ao céu, assentou-se e está esperando para encontrar comigo e com você. 3 coisas eu quero que você guarde na sua mente. A primeira delas aqui: reconheça a autoridade. A segunda, tenha conhecimento da palavra. A terceira, assuma o controle. Pare de deixar as coisas que estão ao seu redor te controlar. Quando você tiver reconhecimento de autoridade, conhecimento e controle, você vai descobrir que a sua vida vai ser um sucesso, como a de Jesus também foi. Onde eu estava, irmão? O copeiro, é no copeiro que nós estamos na Copa? Pois é. O copeiro esqueceu do José. Esqueceu. Mas pastor, como ele pode esquecer de um cara igual José? Pois é, querido. Como é que as pessoas podem esquecer o que você fez? Como é que as pessoas podem ser ingratas com você? Foi isso que aconteceu? E que atingiu você? Aconteceu com ele também. Ele viveu injustiça, você também? É isso? Ele teve que ser retirado de um ambiente de conforto, você também? É isso? Agora o camarada que ele ajudou, esquece dele depois de 3 dias. Quase 2 anos depois, o cara lembra quando o faraó sonha. O faraó falou: preciso de alguém para interpretar o sonho. O copeiro falou: caraca, o Zé, rapaz, lembrei agora. Poxa. Agora o José vem. Por que o copeiro não lembrou dele antes? Porque não podia, gente. Uma das piores coisas que pode acontecer na sua vida é queimar etapa.
Quando você queima uma etapa, você pode chegar na próxima e não está preparado. José percorreu todo o caminho. Havia uma direção nas estrelas. E a direção empurrava para o governo do Egito. Que governo é esse? Um governo que seria nos tempos bons do sol, nos tempos ruins da lua. Eu tenho falado o tempo inteiro disso. Porque todo dia você levanta para viver um dia de sol ou um dia de escuridão. E seja qual for o ambiente, o momento, vai pedir você duas coisas: estrelas e governo. Direção e governo. José agora está naquele ambiente. É levado lá para fora no momento certo para conversar com o homem mais poderoso do Egito, que tem uma demanda que ninguém pode resolver e que José resolve. Você anda fazendo cursinho aí de coach, você gosta dessa linha? Segura essa aqui. José, eu ouvi dizer que você interpreta sonhos. Então eu quero, me diga, o que são 7 vacas gordas e magras, 7 espigas cheias e vazias? Me diga o que é. José disse: 7 anos de prosperidade, 7 anos de escassez. É isso que significa. Beleza, José, você já cumpriu o seu propósito. Você já identificou meu problema. Eu tenho um problema de um período bom e um ruim. Só que o José disse: só um minutinho. Parece que já terminou o que você me pediu, mas não terminou o que eu vim nesse mundo para fazer. Eu não vim aqui para identificar um problema, eu vim aqui para resolver. Porque sua vida não muda quando você descobre um erro. Sua vida muda quando você descobre uma solução. Quando ele diz o que o cara não pediu, ele entrou na brecha. Quando ele diz: arruma um homem, alguém que seja capaz de remodelar seu plantio, remodelar seu armazenamento, remodelar sua colheita, remodelar seu comércio. E sabe o que me encanta? É que a gestão de um crente chamado José beneficiou todo o Egito e todas as nações. José governou, não foi para crente, não foi para trazer seu clãzinho de lá, com menos de 100 pessoas, e se estabelecer em Gósen. Não, ele administrou para egípcio, ele administrou para todas as vizinhanças do Egito, que se ele não tivesse lá, elas teriam morrido de fome. Mas o que mais me encanta é a hora do sonho. 42. A hora que ele está em pé, depois, talvez, de quase 10 anos, entre os 7 anos de prosperidade e os primeiros 3,5 de escassez, que ele está em pé, vestido como egípcio, falando a língua dos egípcios. E agora o sonho vai virar realidade. Lá vem seus irmãos. E seus irmãos se curvam diante do José. Gente, Gênesis 37 diz: os molhos se curvam diante do molho de José, mas não diz o que José vai fazer quando os molhos se curvam. Eu achei algo extraordinário quando a Aline veio falar aqui. E ela disse algo poderosíssimo. Deus não te dá vitória para você esfregar na cara dos outros. Se você quer isso, que as pessoas engulam o que disseram a seu respeito, você não merece vencer. Porque a vitória não tem nada a ver com você. Tem a ver com seu irmão, com seu vizinho, com alguém que disse que você não chegaria a lugar nenhum. José, quando vira governador, não vai na casa de Potifar. Não. Se vingar da mulher. Não, ele tem poder para isso. Mas ele não faz isso. Porque o que ele vai dizer para seus irmãos, que também mereciam uma boa lição, e aliás, José tem vontade de fazer, porque quando ele vê os irmãos, o passado vem de uma forma tão avassaladora, que ele diz: esses camaradas são espiões. Não, espiões, prendam-os. O que demonstra que ele é gente,
que sentiu como gente. É isso. Por favor, não queira ser algo que você não é. Você é gente, você tem impulsos, você tem desejos. Mas vá devagar. Se José pudesse, teria matá-los. Mas não matou, mandou prender. E 3 dias foram suficientes para que ele estabilizasse suas emoções. Parasse de agir em ambiente tempestivo. Foi isso. E agora ele chama seus irmãos, que não sabem quem ele é. Mas José vai fazer uma investigação final. Ele disse: eu vou ficar com Benjamim, Judá. O irmão que queria matá-lo, e Judá, vai ler lá, Judá queria matá-lo, e Rúben, por ser o primogênito, tenta protegê-lo. Judá chama José e diz: governador, por favor, não fique com nosso irmão Benjamim, porque nós já temos um irmão nosso, o Zé, que faleceu. Que Deus o tenha. Se papai perder Benjamim, ele morre. Então olha só, eu, Judá, fico como escravo no lugar de Benjamim. José falou, os caras aprenderam a lição. Ele não aguenta, começa a chorar. Manda todo mundo sair e diz: calma, gente, calma, espera um pouquinho. Tira aquela indumentária egípcia, igual o rei Júlia no Madagascar. Puxou. E disse: lembra de mim? Alguém falou: quem é? Ele falou: sou eu, o irmão de vocês, o Zé. Os irmãos falaram: o quê? Ele falou: sou o Zé, rapaz. O Zé do sonho, do molhozinho. Lembra? O Zé? Os irmãos falaram: caramba. Ele falou: calma, vocês não estão entendendo nada. Vocês não me venderam. Foi Deus que me mandou na frente. Cara, se Moisés pensasse assim, se Sansão pensasse desse jeito, se Davi olhasse para Batseba e fizesse o que José fez com a mulher de Potifar, as coisas seriam diferentes. Mas sabe por que ele fez? Porque ele era melhor que todos eles. Porque ele era um protegidinho de Deus, e Deus gostava muito dele, e deu a ele forças para vencer o que os outros não conseguiram. Não. Ele viveu porque resolveu viver. Sabe o que José falou? Quando vocês saírem daqui, porque eu sei que vocês vão sair, eu vou estar morto. Mas levem meus ossos com vocês, porque nem meus ossos eu quero aqui dentro. Eu não sei se você já parou para pensar, mas 2 filhos de Jacó ficam sem tribo. Levi, me ajude com o outro aí. Quem foi que ficou? Os levitas. E me ajude, que eu não lembro, não estou perguntando de bobeira não. Falhou a memória aqui. Não. Isso aí, Benjamim. Isso. Certo? Mas entrou. Não, me ajuda aí. Não. Hein? Não, mas tem 2 filhos que ficaram sem. Depois vocês procuram. Mas entraram os 2 filhos de José: Efraim e Manassés. Um eu sei que é Levi, agora eu não lembro quem é o outro de Jacó. O cara botou os 2 filhos nas 12 tribos. É só para você entender. Pastor, o que isso tem buscado falar para a gente? Vida. A vida está te esperando com vida, com ações. É isso. Esse cara viveu coisas extraordinárias. Não foram fáceis. Se você notar, os irmãos de José voltam para a vida dele. Os mesmos caras que Deus tirou lá atrás, agora cabem na vida dele. Muitas vezes, a vida te tira de perto de pessoas que não cabem para você naquele momento.
mas depois cabe lá na frente. É outro momento da sua vida. A sua vida está esperando por você. Por você. Pegue isso. Coloque isso. E você vai ver que aí o capítulo 42 vai chegar. José, pois, era governador. Por quê? Porque sonhou com sol e lua, astros de governo. Porque seguiu as estrelas, qual era? O caminho. O caminho que passava pela cova, o caminho que passava pelo mau exemplo dos irmãos, o caminho que passava pela fúria de uma mulher renegada, o caminho que passava pelo esquecimento de um ingrato, o caminho. E o caminho que passava por ver todos aqueles que te fizeram sofrer agora na palma da sua mão, pronto, para que você esfregue na cara deles tudo. Mas ele não tinha tempo para isso. Foi viver o que Deus tinha para ele. Saia daqui para viver o extraordinário. Ou viva de forma medíocre. Talvez até mediocremente você vai para o céu. Mas busque viver o incrível, o extraordinário. Eu vou fechar falando algo aqui com vocês. Até passei do horário, não sou muito de passar nesse primeiro culto, mas escute só. Tem 6 meses que eu estou tentando, um pouquinho menos eu estou atrapalhando essa mulher, dividindo um carro com ela. Eu vendi 2 carros para tentar comprar um. E quase 7 meses com essas questões da China, para conseguir um chip para liberar o carro. O carro foi liberado essa semana, mas faltava R$59 mil para quitar o carro. Eu já estou pagando a prestação de um carro que eu comprei para a gente, e eu falei com Deus, Senhor, não vou falar que não tem condições, mas falei, Deus, e essa semana, um camarada me deu uma oferta para pagar o carro. Eu vou falar uma coisa para você. Viva. É só isso. Não vão te entender. Vão querer que você faça o que eles fariam. Vão querer que você pense o que eles pensam. Vão querer que você haja como eles agem. Faça o que Deus tem colocado no seu coração. E veja, não é dinheiro. Não, gente. Se tivesse fracionado, a turma sabe, eu ia conseguir pagar. Lógico que ia. Estou reclamando, o senhor não me engana aqui não. Eu estou mostrando a você o que Deus é capaz de fazer. Com alguém que não tem vínculo nenhum, basicamente, comigo.